Abra sua Bíblia em Cântico dos Cânticos, ou Cantares, né, para algum ou uma outra versão, capítulo 8. Aleluia. Cântico dos Cânticos, Cantares 8. Quantos acharam aí? Diz eu amo a Bíblia. Quem não achou, diz eu também. Eu sei que cânticos, se deveria ler mais cânticos, mas tá bom. Vamos lá, o verso 7 diz assim: as muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios podem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Amém? Fala assim comigo, ó, o casamento além das circunstâncias. Amém? O casamento além das circunstâncias. Gente, quando nós falamos de um casamento além das circunstâncias, é aquele que você consegue ter paz e descansar, mesmo sabendo que coisas precisam ser ajustadas e resolvidas. Todo casamento precisa de ajuste e precisa de resoluções, de resolver algumas coisas. Então, o desafio do casamento, gente, ele é diário, né? Você precisa manter o relacionamento. Nós precisamos manter o relacionamento aceso, manter a chama do casamento acesa. Nós temos filhos, né? Tem trabalho, a gente tem igreja, né? Família, são tantos desafios que nos cercam, que só Jesus pode nos dar a paz que a gente precisa para enfrentar alguma situação. Quando a gente casa, né? Eu gosto desse, tem gente aqui que não sabe, né? Nunca usou um CD na vida, não lembra de um CD, mas você comprava um CD por causa de uma música e vinha outras 11 junto com ela que você não gostava. E o casamento é isso, você compra uma pessoa, né? Você busca uma pessoa e vem mais uma grande família, que você fala, que prova, né, gente, essa grande família, é como um CD, né? Então, tem muitos desafios no casamento, são muitos, não são poucos. Agora, o pastor Carlito Paes diz o seguinte: em todas as circunstâncias, não tire os olhos de Jesus. Gente, nós sabemos que as tempestades passam, né? Algumas mais rápidas, outras mais demoradas, mas todas elas passam. Eu não sei se você percebeu, mas parou de chover agora à tarde, começou a chover ontem, choveu a noite inteira, a manhã inteira, o dia todo, a tardezinha que deu uma paradinha na chuva, e não é uma tempestade, mas foi uma garoa contínua, uma hora um pouco mais grossa, outra hora mais branda, mas na vida, né, as tempestades vêm e vão, elas passam. A questão nunca será as circunstâncias, mas sim a resposta a qual a gente está dando as devidas circunstâncias. Nós podemos estar com problema no nosso casamento, de demanda financeira, pessoal, emocional, filhos, uma série deles, e olhar para essas circunstâncias, a forma como nós reagimos ela é que vai fazer toda a diferença. E antes da gente entender como passar por essas circunstâncias, eu queria falar sobre alguma delas aqui, porque talvez você está enfrentando alguma delas, talvez na sua mentalidade, talvez você está sentado aqui e são tantos que você não consegue nem elencar eles. Fala, eu não sei nem por onde começar. Então eu queria citar alguns problemas para a gente ter uma resolução de onde saímos e como saímos dele. Por exemplo, eu queria falar de 7 circunstâncias que tentam parar um casamento. E depois a gente vai falar de como tratar essas circunstâncias e o desafio para livrarmos deles. E talvez a primeira questão que está tentando parar o seu casamento, que está tentando querer fazer você desistir, né, largar tudo, abrir mão e uma série de coisas é o seguinte: cansado, está todo mundo com a rotina por aqui, está todo mundo estressadíssimo. Eu não sei se você dirige, né? Eu acredito que todo mundo aqui, a maioria dirige, mas você vê no trânsito que as pessoas não têm paciência, mas com nada, em nada. Em caixa de mercado, em nada, e não é só motorista de Uber, irmão, é todo mundo no trânsito, o motoqueiro, o cara da entrega, o cara que está trabalhando, o motorista do caminhão, é todo mundo, né? A pressão da rotina e do cansaço tomou todo mundo, e tem muitos casamentos que ele não termina por falta de amor, ele termina por exaustão emocional. É uma rotina tão pesada que ele fala, cara, eu vou desistir. É o trabalho, os filhos,
a responsabilidade, outros têm cargos na igreja, né, compromissos. O casal começa a viver apenas como administrador de problemas. Você só está administrando a vida. Você não está vivendo, você só está administrando, tentando diminuir os problemas e aumentar a alegria, mas você percebe, chega uma hora que você fala assim, cara, eu vou parar aqui, porque para mim não está dando mais. E aí sabe o que vai acontecendo? A conexão com o casal vai diminuindo, a conexão entre a família vai diminuindo, o casamento vai perdendo aquele brilho, vai perdendo aquele desejo, porque a pressão e a rotina, o cansaço vai tirando da gente o olhar de você olhar e falar, cara, nós estamos tão exaustos com as circunstâncias, que a gente já não olha mais para um com o outro com alegria. E o casamento não foi criado apenas para sobreviver à rotina, gente, mas para enfrentar a vida a dois juntos. Gente, quando a Bíblia diz que o cordão de três dobras não se quebra com facilidade, é porque ele está dizendo assim, ó, se você se unir tua mulher e o Senhor junto, vocês viverão mais fáceis. O problema é que às vezes a gente no casamento está lidando com um cabo de guerra, cada um puxa para um lado, cada um está querendo fazer uma coisa e ninguém consegue fazer nada. Por quê? Porque a rotina, o cansaço tomou conta deles. Uma segunda coisa que a gente vê que está tentando muitas vezes acabar com o nosso casamento, arruinar o nosso casamento, fazer o nosso casamento parar, qual é, pastor? A falta de comunicação. Gente, comunicação não é só o que você fala, é como o outro entende. Comunicação não é só como a gente fala, é como o outro está entendendo o que você está falando. Tem marido que está falando, não gasta, e a mulher continua com o cartão de crédito. Tem mulher que fala para o marido, vamos dar uma segurada, e ele continua gastando, porque tem homem também que é consumista. Gente, não é só a mulher que é consumista, amém, irmãs? Não é só a mulher que é doida por bolsa, por sapato, tem homem também que é maluco por algumas coisas. E geralmente o que o homem é doido é muito mais caro do que o da mulher. As mulheres já falando, fala Deus, está vendo? Mas são pontos diferentes de vista. São pontos de vista diferentes. E às vezes o que está faltando no casamento é comunicação. E aí quando o casal para de compartilhar sentimentos, porque às vezes a comunicação que o casal tem, às vezes a única comunicação que o casal tem é falar assim, ó, eu tenho que pagar essa conta. Esse mês o cartão estourou. O casal já não comunica mais um ao outro, já não fala mais de outras coisas. Ele não compartilha sentimentos, ele só compartilha a conta que tem que pagar, a despesa que não deu certo, o que está faltando no mercado, mas o casal não compartilha mais sentimento, o casal não compartilha mais as dores, o casal não compartilha mais sonhos, e aí vai criando-se um distanciamento silencioso. Gente, você sabia que muitos conflitos não começam com briga? Começam com o casal silenciando, não compartilhando. E como eu disse, o compartilhamento, a comunicação, não é só o que você fala, é o que o outro está entendendo. Porque tem mulher que não sonha com o marido, mas também tem marido que não sonha com a esposa. Por quê? Porque muitas vezes falta comunicação. Gente, isso vai muito da criação. Às vezes o cara foi criado para conquistar o mundo, e a mulher não foi, e para ela conquistar o mundo é muito difícil, para ele conquistar o mundo é muito fácil. O inverso também é verdade. Às vezes o pai criou aquela menina para ser uma rainha, e o outro pai criou aquele moleque simplesmente para ele ser um plebeu. Ela quer ser a rainha e ele só quer ser o plebeu, e para ela fala, ele não sonha junto comigo. Então falta alinhamento aonde? Na comunicação. E tem muitos conflitos que não começam com briga, eles começam com silêncio emocional. O casamento saudável, ele cultiva o diálogo constante e transparente. É falar um com o outro. Gente, tem casal que não fala nem sobre sexo. Ele fica quieto, fala, será que hoje ela vai me usar? Será que hoje eu vou usar ela? Será que hoje tem? Ele não fala mais sobre isso. É só problema, é só problema. Qual foi a última vez que vocês sentaram para falar assim, e aí, e nós dois? Você percebe, quantos aqui tem filhos? Levanta a mão, deixa eu ver, a maioria tem filhos. Percebe que quando os filhos não estão, a gente não sabe conversar? Cadê as crianças? É a conversa deles.
E você viu então, na escola, fulana está com essa dificuldade, você viu, o outro, não sei, aí acaba o assunto das crianças, olham para o outro e falam, vamos dormir, né? Falta de comunicação. Gente, comunicação em tudo. Comunicação em tudo. Terceiro ponto de circunstâncias que querem parar o nosso casamento. Terceiro, diferenças na personalidade. Gente, homem e mulher são diferentes por design de Deus. Graças a Deus. Olha para sua mulher aí, olha para o teu marido aí, olha um para o outro. Fala para ele, já pensou se a gente fosse igual? Fala para ele, Deus me livre. Fala, Deus me livre, Deus te livre. Fala para ele, Deus te livre. Agora, presta atenção, olha aqui para mim, devolve o olhar aqui para mim, depois você continua fazendo elogio para ela, vai. Quando não existe maturidade, as diferenças se tornam um campo de conflito. Homens tendem a guardar sentimentos, mulheres tendem a expressar emoção com intensidade, aí vira um auê. Não, auê não, né? Vira um fuzuê esse negócio. Gente, Deus criou essas diferenças para completar e não para competir. Não é para competir. Vocês são diferentes. E gente, o legal do casamento é isso. Que um gosta de frango, o outro gosta de carne. Aí você fala, vamos comer o filé, pede meio filé parmegiana de frango e meio filé parmegiana de carne, porque cada um gosta de uma coisa. Um gosta de dormir com o ventilador ligado no frio, o outro gosta de dormir coberto até a cabeça. Você já percebeu que a mulher quando tem calor é muito calor? Aí quando ela tem frio, é muito frio. É só lá na minha casa que é desse jeito, não é de vocês também. Porque a mulher quando tem calor, ela chuta você, o edredom, sai de perto, está muito calor. Daqui a pouco é um frio que você fala, ela fala assim, eu estou morrendo de frio. Você fala, nem é para tanto. E ela está de meia, de coisa. Nossa, está muito frio. Você fala, mas não está tanto frio assim. Então, são diferentes personalidades. E se a gente não tomar cuidado, isso acaba querendo acabar com o nosso casamento. Quarto ponto, e eu vou correr porque tem bastante coisa para a gente falar, que podem querer, circunstâncias que podem tentar parar o nosso casamento. Por exemplo, problemas financeiros. Gente, as dificuldades financeiras são uma das maiores pressões sobre o casamento. Gente, 2 maiores problemas no casamento, finanças e sexualidade. São os 2 maiores conflitos no casamento. Todo o restante a gente resolve com mais facilidade, mas finanças e sexualidade, os casais penam para resolver isso. Por quê, gente? Porque a dificuldade financeira gera medo na gente, gera tensão, gera insegurança, gera discussão. A Bíblia lembra para a gente que a provisão vem de Deus. Então quando Deus ocupa o centro da nossa vida financeira, nós aprendemos a caminhar com fé. Gente, no casamento, sempre tem aquele que fala assim, vai dar ruim. E sempre tem aquele que fala assim, Deus está na frente, vai dar certo, calma. Sempre tem. Sempre tem aquele que fala assim, no casamento, dá dízimo e oferta, não está dando certo. E tem aquele que diz, não, vamos continuar, porque a gente está agindo com fé. Gente, todo casamento tem. Todo casamento tem. Todo casamento tem um mais pessimista, um mais otimista. Todo casamento tem. E é um para uma área, outro para outra. Mas as finanças podem mexer com a gente. Quinta coisa circunstância que tenta parar o nosso casamento, feridas emocionais e expectativas frustradas. Gente, tem muitas pessoas que entram no casamento com expectativas irreais. Por exemplo, irmão, fazer sexo todo dia. Eu já falei para o pastor David, prega para os jovens que é mentira. É uma mentira isso aí. Mas o cara entra com uma expectativa irreal. Gente, fala sério.
os homens aqui, levanta a mão depois que eu falar se você vai concordar comigo ou não. Quantos homens aqui já pensaram assim, cara, hoje eu vou chegar em casa, ela vai ter tomado banho, vai estar pronta, vai estar não sei o quê. Você chega em casa, não tem nada do que você imaginou, só eu? Não, quantos homens? Levanta a mão. Irmão, é isso. Ferida emocional. Solta minha mão, levanta o pé. Esses dias atrás as meninas saíram para fazer tal coisa, e eu falei assim, cara, eu vou voltar, ela vai estar... Eu voltei, irmão, a casa estava assim, ó. Da porta que eu entrei, eu saí pela outra. Eu falei, meu Deus, me guarda dessa casa. Porque a gente entra com expectativa e muitas vezes ferida emocional. E eu estou falando da sexualidade. Mas tem gente que entra com feridas que o outro não pode falar um não. Que não sabe conversar. Gente, a nossa vida emocional, e a psicóloga está aqui, pode me auxiliar. Isso é como uma mochila. Você nasce, você vai pondo coisa na mochila, vai enchendo sua mochila. Se você entra para um casamento com a mochila cheia, não tem espaço para colocar nada sobre o casamento. É isso, doutora Suzana, doutora. Aí você vai, o que você faz? Vai casar, você precisa esvaziar um pouco, porque você vai entrar num relacionamento. E se você entrar cheio de feridas, não vai resolver. Precisa curar essas feridas emocionais para você entrar e falar, cara, gente, o casamento tem frustração. A vida tem frustração. Agora, a frustração não pode estar no nosso cônjuge. Se o casamento nos frustrou, Alexandre, o casamento é uma outra pessoa que a gente tem que cuidar. É por isso que o casamento precisa ser saudável, precisa ser cuidado, porque ele é uma outra instituição que precisa de cuidados. Então, quando a realidade chega, surgem as frustrações. Quando as contas chegam, surgem as frustrações. Quando os problemas difíceis chegam, surgem as frustrações. E aí algumas pessoas vão carregando as feridas do passado que vão afetando o seu relacionamento. Jesus é especialista em restaurar corações feridos, gente. Jesus é especialista em restaurar relacionamentos, mas permita-se ser curado por Jesus. Sexta circunstância que tenta parar o nosso casamento, a tentação de enfrentar as batalhas sozinho. Gente, um erro comum no casamento é tentar resolver sozinho. Homem, olha aqui para mim. A gente tem dificuldade de pedir ajuda, principalmente para nossas esposas. A gente não se abre com qualquer homem. Você não conversa com qualquer homem. Agora, irmã, mulheres, olha aqui para mim. Homem não precisa de grito, irmã. Homem precisa de conselho. A mulher sábia edifica a sua casa. A tola com suas próprias mãos destrói. Tem hora, irmã, que o marido também não fala porque sabe que você vai ficar louca e estéril dentro de casa, e não é isso que ele quer. Quando a Bíblia fala disso, é porque a gente precisa entender que a gente entende, o homem é muito mais razão, a mulher é muito mais emoção, mas se uma mulher tiver com as emoções centrada em Deus, ela é uma conselheira de primeira. Então minha irmã vai para o joelho e fala, Deus, eu não quero ser uma mulher que entulha sonhos do meu marido, da família, eu quero ser uma mulher que edifica a casa, mas homem, você precisa aprender a compartilhar com ela situações para vocês saírem juntos. Gente, Deus criou o casamento para aliança. Eu não fico olhando para ele não, irmã, senão ele vai ficar com raiva de mim. Vai ficar falando, tá vendo, pastor, está falando de você toda hora, tá vendo? Não fica. Olha os dois aqui para mim, fica os dois olhando aqui para mim, os dois aqui para mim, olha os dois aqui para mim, amém? Que cor de camisa eu estou? Vamos lá, gente, que cor de camisa eu estou? E a calça, que cor que é? Então continua olhando aqui para mim, não olha para ele não, porque senão ele vai ficar falando, tá vendo? Nem cutuca. Fala aí para ele, para ela, não me cutuca. Deus criou o casamento para aliança e não para o isolamento. Gente, casais fortes aprendem a dizer assim, a gente está junto nisso. Sétima circunstância que tenta parar o nosso casamento: as tempestades inesperadas da vida. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Algumas tempestades, algumas circunstâncias, elas simplesmente chegam. Gente, a doença não pede para vir, ela simplesmente vem. Uma crise não pede licença, ela simplesmente surge. Algumas mudanças simplesmente aparecem.
Momentos difíceis com os filhos simplesmente surgem. E a gente tem que aprender a lidar com eles. Gente, a forma de como tratam o bullying hoje é diferente de como a gente tratava no passado. E o nosso jeito não dá jeito. Essa é uma verdade. Na nossa época, alguém fazia bullying com você, você colocava um apelido pior nele, ele colocava um pior e você sempre inventava um pior para ele. Daqui a pouco esquecia um apelido do outro e já era outro que era apelidado. Hoje já não. Hoje a conversa é outra. Hoje as falas são outras. Então os momentos vão surgindo. As tempestades fazem parte da jornada. Gente, a tempestade vem para o crente e para o não crente. Vem para todo mundo. Não fica com esse negócio na sua cabeça de você olhar para a vida daquela pessoa que não serve a Deus e falar assim, está melhor do que a minha. Você não está dentro da casa deles. Você não sabe o que eles estão passando lá dentro. Aliás, tira a comparação com a sua cunhada, irmã, por favor. É que a minha cunhada está bem. Minha cunhada casou bem. Tira a comparação com a cunhada. Tira a comparação com aquela prima. Tira a comparação. Tira. Faz vocês por vocês. Gente, cada um vai viver a sua ótica dos olhos que tá bom para ele. O que o senhor está querendo dizer, pastor? O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: gente, quem sonha em ter um carro bom, a vida A2 para ele vai focar em ter um carro bom. Quem sonha em ter uma casa boa, a vida vai ser eles focarem em ter uma casa boa. Pode ser 3 pessoas, mas ela quer uma casa de 120 metros quadrados para ficar louca de limpar aquela casa. Falar, não dou conta, eu não dou conta, eu não sei porque eu pedi isso para Deus. Mas era a vontade dela ter. Nós sempre vamos olhar pela perspectiva um do outro. Sempre você vai olhar, o outro vai ver a perspectiva, o teu casamento pelos olhos dele, não é pelo seu. Então para com esse negócio, porque as tempestades surgem, elas vêm. E se você ficar olhando para o casamento do outro, ele sempre vai parecer que é melhor que o teu. Sempre vai parecer, gente. Tem gente que olha para mim e fala assim, enfrentamos isso no gabinete, a Raquel, a mulher no gabinete, no atendimento de casal, a mulher fala, pastora, eu já pedi para esse homem ser que nem o pastor. Raquel falou para ela, não faça isso. Não faz isso, não é. Irmão, eu sou o número da Raquel, a Raquel é meu número, você é o número da tua esposa, ela é teu número, vocês foram feitos um para o outro. Onde nasce um sapo, nasce uma sapa, para não falar, porque agora está gravando, né? Toda panela tem sua tampa, e a tampa encaixa direitinho. Então para com esse negócio de falar, o outro lá é bom, a outra lá é melhor. Não, irmão, fala para ele aí, eu sou sua e você é meu. Fala aí, irmão, eu sou sua e você é meu. Teve um querido que estava, teve um irmão que estava numa festa, e aí ele era um homem assim forte, e ele suava muito, e aí a mulher falou para ele, você sua? Ele falou, eu também vou ser seu. Ele falou, não, você é sua. Esse é pior de todos, certo? Gente, quando Cristo está no barco do casamento, a tempestade não destrói, ela fortalece o testemunho do casal. No livro Escolha Ser Filho, do Fabiano Ribeiro com a pastora Leila Paz, eles dizem assim, o acesso à paternidade de Deus será a única forma de sairmos sem sequelas irreversíveis diante do caos que enfrentamos. Gente, não importa a circunstância, você precisa conseguir descansar em meio às tempestades e agir com autoridade e ir para cima. A Bíblia fala em Marcos capítulo 4, que Jesus enfrenta uma tempestade, mas ele estava dormindo, e os discípulos falam para ele, a gente vai afundar, vai todo mundo morrer, acorda o mestre. Jesus acorda e ele se levanta e ele diz o seguinte, aquiete-se, acalme, e a Bíblia vai dizer que o vento se aquietou e ficou calmo. Marcos 4, 38 e 39 está essa passagem. Gente, nesse versículo, Jesus faz 2 coisas que a gente precisa considerar importante em meio a alguns desafios que a gente enfrenta. Primeiro, você aprender a descansar. Gente, o descanso aqui não é fazer de conta que o problema não existe.
O descanso aqui não é falar, deixa isso aí uma hora, desfaz. Não desfaz, não é esse tipo de descanso. É você colocar na mão de Deus e falar: Senhor, eu não vou surtar, eu vou descansar no Senhor, que o Senhor me dará uma saída. Depois Jesus levanta e fala para o mar. O que você está falando? O que você está dizendo, pastor? Que você vai colocar na mão de Deus e em seguida Deus vai dar uma saída para você agir. Não adianta a gente olhar para as circunstâncias e para os problemas e pensar, eles vão se desfazer. Não desfaz, gente. Não desfaz. A gente tem que pôr a mão. A gente vai ter que fazer algo. Se Jesus continuasse dormindo, o que provavelmente aconteceria? Gente, o barco teria afundado, virado, alguma coisa teria acontecido. E aí a gente aprende o seguinte, que no final, qualquer tempestade com Jesus no barco, certamente será mais um testemunho que vocês vão contar para a vida de vocês e para a vida de outros casais. Certamente um casal vai procurar você e vai falar, cara, eu passei por isso. Vai falar, eu passei. Deus nos livrou disso. Deus pode livrar o seu casamento também. Gente, a Bíblia vai dizer em Gênesis que Deus olhou para o homem e falou, não é bom que ele viva só. Eu falei, uma auxiliadora, uma ajudadora, uma mulher que cuide dele, que auxilie ele. Gente, Deus já sabia que as circunstâncias seriam inúmeras. Deus já sabia que o que ia acontecer dentro de nós. Deus já olhou, Deus já sabia. E Deus sabia que o homem precisava de uma companheira. Deus sabia que o homem precisava de uma auxiliadora. Gente, é ilusão da cabeça dos homens pensar que não precisa de uma mulher. E talvez, irmã, você está aqui tão frustrada com tanta coisa que você pensa assim, ele só pensa, precisa de mim para fazer sexo. Não é sobre isso que eu estou falando. Nós precisamos um do outro. A gente precisa de alguém para dividir a vida, para dividir os perrengues, para dividir as contas, para dividir os ganhos, para dividir as alegrias, para compartilhar o que Deus está fazendo conosco. Deus já sabia disso. Mas o homem é durão, gente. O homem gosta de tentar resolver as coisas sozinho. Geralmente o homem tem dificuldade de dizer o que sente, ou não pede ajuda. O homem tem dificuldade de ir ao médico e uma série de coisas. Mas, gente, a gente precisa cuidar. Nós precisamos nos cuidar. Você precisa cuidar de você. Irmão, já passou dos 40, vai lá fazer um PSA. Vai lá fazer um exame de sangue. Calma, não é para fazer outra coisa, de sangue, vai lá fazer um exame, vai cuidar da sua saúde. Pastor, não consigo emagrecer, não consigo aplicar, o irmão Jairo está longe de mim, aplica testosterona que vai deixar você com ânimo, para você falar, vou puxar ferro, alguma coisa vai acontecer, eu levanto ferro de dia, e não pode estar gravando, agora está gravando agora. Vai fazer uma academia, homem, às vezes a testosterona está baixa, você aumentando ela, você vai conseguir emagrecer. Então faz alguma coisa, mas olha para você, cuide de você, se abra com a tua esposa, se abra com o teu marido, converse um com o outro. Gente, Deus fez o homem e mulher, o par perfeito. Gente, a Raquel fala para mim assim, ó, a gente é tão diferente, mas a gente se completa. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, olha para mim aqui. Vocês são a dupla perfeita. Fala para a tua mulher aí, fala para o teu marido, nós somos a dupla perfeita. Fala com fé, fala, nós somos a dupla perfeita. Na oração, gente, nas tarefas da casa, nas decisões, principalmente no que diz respeito à família, vocês são a dupla perfeita. Mas talvez vocês só olham para os problemas, vocês só conseguem enxergar problema. Ei, para de olhar para tanto problema e olha um para o outro e diz, olha onde vocês já chegaram. Não é possível que vocês estão casados há tanto tempo, viveram já tantas coisas que não tem nada de bom nesse casamento. Vocês são a dupla perfeita, imbatíveis. Vocês dois resolvem muita coisa. Mas se vocês ficarem um contra o outro, não vai resolver nada. Não vai, é cabo de guerra. Gente, um casal que não entende que é a dupla perfeita é um cabo de guerra. Um vai puxar para um lado e o outro vai puxar para o outro. E aí, o que a gente precisa aprender, pastor, para vivermos um casamento além das circunstâncias? Para a gente passar a
aprender o casamento além dessas circunstâncias? Primeira coisa, compartilhe as suas dores entre si. A pessoa que você decidiu compartilhar a vida, precisa saber o que está passando na sua mente e no teu coração. Ei, homem, olha aqui para mim, homem. Não é para você chegar para tua esposa e falar, eu decidi fazer isso e vou fazer isso. Não é sobre isso. É para você falar para ela, estou com vontade de fazer isso, estava pensando em nós fazermos esse passo, dar esse passo. O que você acha, meu bem? Vamos pensar nós dois. Gente, duas cabeças pensam melhor que uma. Duas pessoas pensando em decisão, pensa em melhor decisão do que uma só. Agora, irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês, os dois, para também de ser entulhador de poço. O que você viveu na tua família, não necessariamente você viverá na tua. Ah, pastor, eu vi meu pai tentar empreender e deu tudo errado, vai dar tudo errado na minha. Não, irmão, não, irmã, pode ser que Deus faça algo diferente na tua. É sentar e falar quais são suas metas, quais são nossas metas, quais são nossos sonhos. Também compartilhar aquilo que está te afligindo, te preocupando. O que está tentando roubar a paz do nosso casamento? No livro do John Paul, Codependência Nunca Mais, ele diz assim, por que temos medo de dizer às pessoas quem somos? Porque quem somos é tudo que temos e temos receio de ser rejeitados. Gente, você não precisa guardar tudo para você. As 7 chaves. Deus deu uma pessoa para vocês compartilhar lutas. E buscar o fardo de Deus, porque o fardo dele é leve. E para o casamento isso melhora. Então compartilhe entre si. Conversem. Tem hora que não dá para fazer tal coisa, então vamos pensar numa situação aqui para depois dar um passo adiante. Gente, é normal todo mundo dar um passo para trás, é normal. Todo mundo uma hora vai dar um passo para trás. Com coerência ele vai falar, não, vou dar um passo para trás, para depois dar 2, 3 para frente. Eu vou dar um passo, calma. A gente precisa dar alguns passos para trás. Então compartilhe entre vocês. Ah, mas o que os outros vão pensar? Ah, mas o que vão falar? Não interessa o que vão falar, não interessa o que vão pensar, irmão. Ninguém está pagando suas contas. Se você casou com essa mulher, casou com esse homem, vocês comem ovo. Ah, pastor, a gente casou, a gente está disposto a comer ovo. Não é o outro que vai, é você que vai comer. Irmão, e um arroz, feijão, e um ovinho? Olha, chegou a dar água na boca. Uma vez eu estava compartilhando com um pastor, irmão, um outro pastor amigo meu, falando das dificuldades da família, de mistura, de uma série de coisas. E ele falou assim para mim. Eu trouxe ele para pregar um dia aqui, e nós jantando, ele falou para mim, ele falou, não é todo dia na semana que a gente come mistura. Ele falou assim, a minha esposa, a gente vai ao mercado e a gente compra bacon e calabresa e faz um feijão bem recheado, e tem semanas que a gente come arroz, feijão e farinha. Aí eu falei para ele, amigo, não tem nem ovo. Ele falou, nem ovo. Percebe? Se você está comendo ovo, irmão, levanta a mão e dá glória a Deus. Porque tem gente que nem isso aí está comendo. Sabe, é compartilhar. Ah, pastor, eu estou morrendo de vontade de comer uma pizza. Irmão, não dá para comprar pizza de 70, de 80? Vai no mercado e compra aquela de 20, de 25. E mata à vontade. Gente, é compartilhar. Pastor, a gente está num perrengue financeiro e não sabe como sair. Vocês já se sentaram todo mundo na mesa, colocou no papel e chamou todo mundo e falou, ou a gente diminui no banho, ou a gente diminui na luz, ou a gente diminui na água. Vamos aqui para resolver essa parada? O que mais a gente pode fazer para ajudar um ao outro? Gente, teus filhos têm que saber. Sabe por quê? Senão amanhã, Johnny, os nossos filhos vão entrar num casamento pensando assim, meu pai tinha dinheiro, a gente esbanjava, Igor, então vou esbanjar também. Não, precisa chamar eles e falar, a conta aqui é essa aqui.
Pastor, os meninos entram no banho, pastor, esquece da vez. Então fala para ele, um vai pagar a água, outro vai pagar a luz, para vocês saberem como é duro de pagar a conta. É compartilhar. Eu estou falando da vida a dois, mas quem já tem filho grande, irmão, que já trabalha e mora dentro de casa, precisa começar a pôr uma responsabilidade nas costas deles, para eles aprender a viver. Segunda coisa, para a gente vencer as circunstâncias, agora volta para os casais, façam coisas diferentes. Gente, circunstâncias alheias sempre virão, mas decidam ter respostas diferentes, se vocês quiserem resultados diferentes, novos resultados. Se a gente quer ter uma resposta diferente, a gente precisa ter uma postura diferente diante daquilo. E aí, sabe o que acontece? Às vezes a gente está passando por uma mesma circunstância, e a gente insiste em tratar dessa situação da mesma maneira, quando na verdade a gente precisava ouvir a Deus, para tomar a ação certa para aquele momento da nossa vida. A Bíblia vai dizer em João 21, que Jesus falou para os discípulos, lance a rede do outro lado. Jesus deu uma ideia para eles, faz do outro lado vai resolver. Gente, eu não sei qual desafio você está enfrentando, mas eu sei que a graça do Senhor está sobre vocês, sobre os casais, para vocês conseguirem vencer. Agora, descubra o que Deus quer que você faça, e que funciona para você, e coloque em prática. Faça coisas diferentes. Reajam com coisas diferentes. Façam algo diferente. Olhem para as circunstâncias e falem, nós não vamos responder da mesma maneira, nós vamos fazer algo diferente. Pastor, a gente está enfrentando um problema no casamento, e nunca entramos num período de jejum e busca e de oração por isso. Então entre, dê uma resposta diferente. Porque quando a gente fala de fazer coisa diferente, a pessoa só pensa naquela outra coisa, de fazer um monte de coisa diferente. E não é sobre isso que eu estou falando agora. É você reagir às circunstâncias que estão querendo acabar com o teu casamento de forma diferente. Gente, como eu falei aqui, o sexo e as finanças têm uma parte vital, principal no casamento. Se o Satanás conseguir tocar na vida financeira e na sexualidade do casal, ele já tocou em mais de 50% de um casamento. Porque se tem uma coisa que consegue afastar o casal, irmão, é sexualidade. Se o casal não está fazendo sexo, irmão, já está distante. Já está distante. A conexão acaba. E se você quer ver um homem, irmã, para ganhar um mundo, né? Esses mais novos aí, eu não sei, né? Mas essa gente que é da década de 80, quer ver um homem para rasgar o mundo, é você falar para ele, deixa Deus te usar e eu também. Você vai ver o que ele faz. Ele compra uma Scania e põe para trabalhar, para ganhar dinheiro, para fazer alguma coisa. Os de hoje, eu não sei como é a testosterona dele, mas os antigos tem, se passar perto, se a mulher, igual o pastor Lucinho fala, se a mulher passar perto, nasce pelo na mulher, de tanta testosterona que o homem tem. Façam coisas diferentes, respostas diferentes. Ei, homem, puxa a rédea da tua casa. Em que sentido, pastor? Da oração, da busca, da consagração. Vou orar pelas minhas filhas, pelos meus filhos. Vou orar pela minha esposa. Levanta de madrugada, homem. Eu não estou falando para você ficar 1 hora. Pastor, eu trabalho pesado, de madrugada eu estou cansado. Põe o relógio para despertar 3 horas. Levanta 15 minutos ali. Pega um óleo ungido e vai lá. Deus, abençoa meu filho. Abençoa minha filha. Guarda ele, guarda ela. Unge tua esposa, unge tua filha. 15 minutos, 20 minutos. Não vai morrer o teu sono. Você não vai perder a noite de sono. Pelo contrário, você vai sair dali vitorioso. Porque você vai falar, cara, Deus está guardando meu casamento. Pastor, eu trabalho no pesado. Eu não consigo orar 1 hora na madrugada. Ore 10 minutos. Ore 15. Faça alguma coisa, homem. Gente, o Satanás morre de medo de um homem posicionado em Deus. Porque se o cara está posicionado, ele fala, eu não tenho como chegar perto. Isso é tão verdade, que perguntaram a um abusador, como ele identificava as vítimas para abusar de crianças. Ele falava, eu prezava olhar
para que os pais eram mais, que o pai era mais fraco, que o pai era mais ausente. Era nesses que eu conseguia tocar. Então posiciona, homem. Fala, cara, eu vou tomar um posicionamento dentro da minha casa. Eu vou ser um homem de valor, de verdade. Eu vou me levantar em posicionamento dentro da minha casa. Eu vou orar pela minha filha, pela minha esposa, pelos meus filhos. Eu vou orar pelas nossas finanças. Deus vai dar uma saída para a gente. Deus responda diferente. Há quanto tempo você vem fazendo a mesma coisa? Há quanto tempo, homem, você nunca entregou a rédea do teu casamento, da tua vida, falou, Deus, a rédea está nas minhas mãos, mas eu estou entregando ela ao Senhor. O que o Senhor mandar fazer, eu vou fazer. O Senhor governa a minha vida. Faça coisas diferentes, dê respostas diferentes. Homem, isso não é fraqueza. Isso não é fraqueza. Buscar ajuda, homem, não é fraqueza. Pedir ajuda de Deus não é fraqueza. Pelo contrário, Deus vai falar, eu vou deixar você invencível. Eu vou deixar você forte. Porque você está pedindo minha ajuda, o Criador do mundo. Então eu vou deixar você um homem de valor, de verdade. Que as pessoas vão dizer, cara, essa família aí, ó, por conta desse homem aí. Por muitos anos, irmãos, as mulheres entravam na igreja e as pessoas falavam assim, você é a coluna do lar, a casa está de pé por conta de você. Sabe, gente, a casa tem que estar de pé por conta da gente que é homem. Não, irmão, as mulheres têm um papel fundamental, irmão. As mulheres têm o sexto sentido, o Espírito Santo. Não é, estou sentindo aqui, não é nada. Eu fui em um lugar, falaram que eu era médium. Não, você não tem nada de médium, você é Espírito Santo que tem na tua vida. Então, mulher, entra por esse caminho. Ajuda ele, fala, vamos fazer um período de oração. Vamos entrar num propósito juntos, vamos fazer algo juntos. Terceiro e último ponto. Decidam manter o seu casamento alicerçado na rocha. Se o seu casamento estiver alicerçado, irmão, e talvez você pense assim, meu casamento é alicerçado numa viagem dos sonhos, num filho, numa meta financeira, ou qualquer outra circunstância volátil, ele poderá ruir, poderá acabar. Mas se o teu casamento estiver alicerçado em Jesus, ele se tornará inabalável, imbatível. Porque ele diz assim em Mateus 7, quem ouve as minhas palavras e as pratica, será como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Vamos edificar nossa casa na rocha? Benning Lieberschen, no livro Enraizado, ele diz assim, uma fundação será sempre maior do que aquilo que está suportando. Quer ter sucesso na tua família? Seja enraizado em Deus. Aí a gente conclui que a intimidade do casal com Deus determinará o quanto vocês irão suportar das circunstâncias da vida, das adversidades. Deus quer ser tão íntimo de vocês ao ponto de vocês pensarem e falarem e agirem como o próprio Senhor faz. Não, eu entendi, pastor, então tá bom. O senhor falou aí de 3 coisas: compartilhar as dores, pastor, fazer coisas diferentes e decidir manter um casamento alicerçado na rocha. Mas de que forma a gente faz isso? Primeira coisa, orem juntos. Orem juntos. Eu não estou falando de devocional. Devocional cada um faz o seu, irmão. Eu estou falando de orar junto. Vai deitar, deitou, dá a mão e fala, vamos orar aqui junto. Pai, guarda o nosso casamento, guarda a nossa vida financeira, guarda nossos filhos. Faz uma oração ali, rapidinho, vocês dois. A oração conecta o casal com Deus. Orem por unidade espiritual, por sensibilidade do Espírito Santo, por paz nas decisões que vocês precisam tomar. Orem juntos. Falem com Deus juntos. Gente, a Daniela abriu aqui o culto e pediu para você dar a mão para o teu marido e vocês orarem um pelo outro. Eu passei por muitos casais que estavam de olhos fechados assim, Gente, se nós soubéssemos o poder que tem na oração, a gente não viria para um culto de casais e ficaria de boca fechada. Pastor, eu tenho vergonha dele, vergonha dela. Vergonha do quê? Você tira a roupa para ele e tem vergonha de orar? Você tira a roupa para ele e tem vergonha de orar? Que vergonha estranha é essa? É ou não é, gente? Estou falando alguma asneira aqui ou não?
Não, é verdade. Orem juntos. Como eu falei, eu não estou falando de devocional, estou falando de apresenta o casamento. Apresenta as circunstâncias, as dificuldades. Segunda coisa, reservem um tempo para estar juntos. Gente, casamento não sobrevive apenas com responsabilidades. Qual foi a última vez que vocês fizeram algo juntos? Pastor, a gente está tão quebrado, pastor, que para comer a gente tem que falar um para o outro. Você vai comer hoje ou eu? Irmão, eu não estou falando de comida, irmão. Vai fazer uma caminhada junto. Cara, não dá para caminhar, pastor, a gente não consegue caminhar, a gente está muito sedentário. Fala para ele, vamos num parque ali, sentar e ficar olhando para o nada e rir um do outro. Rir um para o outro. Mas põe um tênis, irmão. Não é para ir lá na loja e comprar um tênis de corrida. Não, irmão, o tênis que você tem mesmo. Põe o tênis, dá a mão e fala, vamos andar. Pega um parque, pega uma coisa lá, um condomínio onde você mora. Vai fazer uma caminhada, vai sentar. Leva uma garrafa d'água e fala, vamos bater papo aqui. Tirar um tempo juntos. Gente, o casamento precisa de cultivo. Conversem. Saiam juntos. Riem juntos. Celebrem a vida. Gente, a gente faz meme com todo mundo e a gente não ri dentro de casa. Bagunça um com o outro dentro de casa. Se esconde atrás da porta e dá um susto. Se ela tacar as coisas aí, pode ter problema, né? Não faz alguma outra coisa, faz alguma coisa, os dois juntos. Gente, o amor precisa ser alimentado. Eu sei, homem, eu sei. A mulher aproxima de nós, a gente já pensa assim, acalma, moreno, calma, se acalma um pouco. Vai fazer algo de vocês dois que tem os dois gostem de fazer. Cara, se gostam de cozinhar, vai fazer juntos. Mas do começo até o final. Aí lava depois a louça junto, faz tudo até o final. Que onde há um folgado, há um sobrecarregado. Essa é outra pregação. Mas façam juntos. Vocês sabem alguma coisa que vocês gostam de fazer juntos? Façam juntos. Gente, eu queria falar umas coisas aqui, mas está gravando. Eu não sei se posso ficar gravando. Tenho medo da plataforma derrubar eu. Qual foi a última vez que vocês tomaram banho junto? Pastor, o box. Não, irmão, está tudo bem. Pelo menos entra dentro do banheiro e fica os dois sem roupa dentro do banheiro. Faz alguma coisa juntos. Faz algo juntos. Pastor, tem um monte de filho. Chama um amigo, um casal de amigos e fala, fica com meus filhos 2 horinhas para mim. Vai em algum lugar junto. Gente, filho não é empecilho. Se é bebezinho, é uma situação. Mas se já está meio criado, irmão, se já vai no banheiro sozinho, se não morre de fome, você pode falar para um amigo, fica com eles aí 2 horas para mim. Eles têm amiguinhos. Se você quiser, eu fico, irmão, 150 horas para me cuidar do teu filho. Estou brincando. Vamos ter uma creche na igreja, estou brincando. Mas faz alguma coisa. Façam algo juntos. Reservem tempo para estarem juntos. Gente, eu não estou falando de horas, eu estou falando de um momento. Para vocês orarem juntos, vocês precisam ter um momento junto. Que seja sem deitar na cama no final do dia e falar, e aí, como é que foi o nosso dia? O que a gente pode falar desse dia? É coisa simples. Terceiro e último ponto, de como a gente faz para vencer as circunstâncias. Terceiro ponto, perdoe rapidamente. Nenhum casamento sobrevive sem perdão. A Bíblia vai dizer assim, em Efésios 4, sejam bondosos e compassíveis uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Gente, o perdão protege o coração do casal contra o veneno da amargura. Perdoe. Gente, a vida já é difícil demais para a gente não perdoar quem a gente ama.
perdoe um ao outro. Com perdão, pergunte, por que você agiu daquela forma? Irmã, tem um homem que não sabe lidar com um grito, cresceu debaixo de uma opressão dentro de casa, que vivia gritando os pais, ele não sabe lidar com isso, se gritar o cara sai do eixo. Tem mulher que se o cara levantar a voz, a mulher começa a chorar e não consegue mais falar, por quê? Porque viveu debaixo de uma opressão dentro de casa, de que só era levantava a voz, se era levantava a voz, desencadeava uma série de coisas, sabe? Precisam conversar, precisa saber, perdoar um ao outro, conversar. Você gostaria, homem, de um outro homem tratar a mulher tua como você trata muitas vezes, com ignorância? Lógico que não. Então trate ela bem. Perdoe um ao outro. Porque tem hora, gente, que a gente parece dois adolescentes no casamento. Tem hora que a gente é dois adolescentes. Achando que não vai falar? Também não vou falar. Não, eu vou falar. Tem casal que bloqueia um ao outro no WhatsApp. Onde já se viu bloquear o marido e bloquear? Eu vou bloquear só para aprender. É sério, procura psicólogo aqui, que ela está achando o bico. Psicólogo, é verdade. Vou pedir para procurar você. Bloqueia um ao outro. Mas vou te bloquear. Dá um bloco. Gente, conversa. Pelo amor de Deus, conversa. Irmão, você acha que a Raquel também não tem vontade de me bloquear? Tem hora? Todo mundo uma hora tem. Mas a gente aprendeu a conversar. Conversas difíceis precisam ser tidas. Se ninguém te falou isso quando você era solteiro, o pastor está te falando agora. Conversa difícil precisa ser tida. É das conversas difíceis que o casamento vai ficando bom. Sem palavrão, porque crente não xinga, amém, crente? Sem falar, sua mãe era assim, porque crente também não fica julgando a mãe lá de trás. Seu pai era desse jeito, também não. Sem olhar para ela, irmão, e falar, você está desse jeito porque teu pai nunca te falou não. Não, calma, fala você não. Calma, mas conversem. Eu concluo aqui, que eu já passei da hora. Gente, tempestade faz parte da vida. Se hoje, antes de sair da sua casa, você recebesse um comunicado no celular, que apita lá falando, pum, tempestade vindo, você deixaria a casa aberta, a roupa no varal, sem fazer nada? Deixaria ou não? Não, seria falar, vou tirar a roupa, fecha as janelas, fecha tudo, para não molhar nada. Deixa eu te falar uma coisa, tem tempestade que avisa, e a gente não se protege. Tem tempestade que não, mas tem tempestade que avisa. Só que a gente está tão desconecto um do outro, que a gente não quer fechar janelas, não quer resolver, a gente quer deixar molhar tudo e estragar tudo. Então vamos amadurecer, vamos nos tornar melhor. Irmão, não tem ninguém aqui melhor que ninguém, irmão. Não tem ninguém aqui melhor que ninguém. Mas Jesus ensinou duas coisas naquela passagem: descansar em Deus e agir com autoridade. Ei, homem, aprenda a descansar em Deus e agir com autoridade. Ei, irmã, aprenda a descansar em Deus e agir com autoridade. Se Jesus está no barco do nosso casamento, gente, nenhuma tempestade terá a palavra final sobre o nosso casamento, em nome de Jesus. Então talvez aqui existam alguns desafios que vocês precisam vencer, emocionais, financeiros, familiares, espirituais. Permaneça com Jesus. Quando Cristo está no barco do nosso casamento, o amor permanece, a esperança se renova e a família permanece firme. Nosso casamento não precisa ser perfeito, gente. Ele tem que ser saudável. Eu encerro dizendo isso: o nosso casamento não é perfeito,
ele precisa ser saudável. Ele precisa ser saudável. Então aprenda a orar juntos, a partilhar as coisas e a perdoar rapidamente. A perdoar rapidamente. Amém.